Shalom, esse é o seu canal de arqueologia e de teologia bíblica e hoje estamos com mais um vídeo falando sobre a vida de Cristo. E hoje estamos aqui com dois convidados. Ele é o o evangelista Fernando Henrique. E esse, o presbítero Felipe. Tudo bem? E hoje vamos estar aqui, eu convidei eles para estar aqui hoje para nós estar falando sobre a existência e a vida de Cristo. Como vai ser? Agora vamos aqui. A existência de Cristo. Cristo realmente existiu? Nas nossas igrejas, sendo atacada pelas pessoas, já que você não sabe, mas no século XXI, nossos jovens que hoje se interessam por universidade são atacados e bombardeados diariamente pelos professores ateus dele, dizendo que Cristo não existiu. Que Cristo é apenas um Cristo histórico. Cristo era realmente o Messias dos judeus e ele era o Filho de Deus? Ou era somente um lunático que vivia naquele tempo? O evangelista Fernando vai estar fazendo essa introdução e falando conosco agora. Então, boa tarde a todos aí, né? Primeiramente, com alegria muito grande estar com o Luiz e o Felipe aqui, para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Então, ele nos convidou para essa ocasião falar sobre a existência de Jesus. Diante de todos os fatos que nós podemos observar, historicamente falando, não tem como negar a existência da pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente olha para a história, nós vemos muitos detalhes acerca da sua vida, desde o seu nascimento, o seu crescimento, desenvolvimento como homem, até o momento da sua crucificação, morte e ressurreição. Não daria ou não tem base nenhuma para negar a existência de Cristo, até porque não é uma invenção da história, né? Quando você olha, por exemplo, Luiz, um personagem inventado pela história ou criado por um homem, não é possível colocar nele todos os detalhes e todas as evidências que nós temos acerca da pessoa e da existência de Jesus Cristo. O que nós temos dentro da faculdade hoje não é questionamentos acerca da existência da pessoa, né? Isso já ficou comprovado cientificamente, historicamente, que ele existiu, ele nasceu, cresceu, esteve em nosso meio. O que nós temos hoje dentro das faculdades é o questionamento acerca da sua divindade, né? E nós, como cristãos e conhecedores da história, conhecemos vários escritores de arqueologia e de história que já atestaram, estudaram e confirmaram não só a existência de Jesus, mas também a sua divindade. Inclusive, nós temos aí vários, né, exemplos de ateus que se diziam ateus, né, Felipe? E após começarem a estudar a história para negar a divindade, eles acabaram se convertendo ao cristianismo. Então, nesse primeiro momento, o que nós podemos entender é que é impossível negar a existência do homem Jesus, e nós temos o claro entendimento, principalmente através da Bíblia, que já foi comprovado por diversas vezes que também é verdade, a divindade. Então, são questionamentos que cabem ao mundo fazer, mas que, infelizmente, ou para nossa alegria, não tem base nenhuma, nem na ciência, nem na religião. Agora o Felipe vai estar falando. É um prazer estar aqui com vocês, tá? É claro que não tem como a gente negar a existência de Jesus como homem, porque a história da humanidade se divide antes de Jesus e depois de Jesus. Todos os livros, as histórias vai se contar antes, a C e DC, antes de Jesus e pós Jesus. O que está sendo muito atacado é se realmente ele era Deus. E nós, como cristãos e defensores da fé cristã, que é a fé cristã através de Cristo, Jesus Cristo, o Redentor, nós temos que fortalecer essa cultura de que Jesus, ele era Deus.
Jesus, ele não foi apenas um homem, porque um homem que se diz que ele é Deus, que ele se diz filho de Deus, ele é realmente Deus, ele não era um louco, ele não era só apenas um filho de um carpinteiro, ele era realmente filho de Deus, não foi um homem qualquer, nenhum outro homem qualquer divide a história no meio como Jesus dividiu, divide a humanidade entre antes dele e depois dele como Jesus. Grandes homens nasceram, cresceram, tiveram grandes feitos, grandes estudiosos físicos, mas não dividiram a história, como Jesus. E Jesus não só dividiu a história, como a eternidade. A partir do momento que ele veio, inaugurou-se um novo tempo. O tempo que nós temos agora a possibilidade de ter uma nova casa, uma nova eternidade, fomos religados nele. E é isso aí. E agora, sobre isso? Então, falando que a divindade de Cristo, como nossos convidados já disse, mas existe também parece um advogado aqui do mal, né? Porque existe uma regra também que existe a filosofia antes e pós Sócrates. Platão, como pode ser que um homem tão misterioso assim, pode ser provado historicamente... Real, você fala do mundo real e o mundo... Deixa eu te falar. Pode sim ser provado historicamente que Jesus, ou como os judeus chamavam, JC, claramente existiu. Mas e a divindade? Ele era de um ser divino? Ou era somente, como eu disse, um homem? Para mim, a Bíblia, como um apologeta, um defensor da fé, e como as nossas igrejas hoje é atacada por várias pessoas, principalmente professores de filosofia, de história, que quando descobre que no meio daquele lugar existe um cristão ou um crente, aquele que acredita, ele tenta afogar a imagem, tenta afogar aquela fé, tenta humilhar aquela pessoa dentro da faculdade, tenta até mesmo excluir ela do círculo da academia. Mas vendo que se provamos que Cristo existiu, porque não tem como provar que Cristo era o Messias e que ele era um ser, sim, divino? Como pode provar que não temos foto e nem um vídeo dele fazendo altos milagres, mas veja que os escritores, como o evangelista Fernando disse, para inventar uma história, precisa se passar um tempo. Mas se a gente for ver a história bíblica, se a gente olhar, veja que os apóstolos deles escreveram 20, 30, 40 anos depois. As pessoas que viram ele ainda estavam vivos. Então não tem como ele ser um mito. Não tem como negar a existência e os milagres que a Bíblia toda fala que ele fez. E o que você acha? Luiz, quando a gente toca num ponto de perseguição hoje a cristãos, e nós olhamos para a Bíblia, o que nós entendemos? Quando Jesus ele ainda era uma promessa, alguns não acreditavam nessa promessa. Era proferido algumas profecias acerca do seu nascimento, e muitas pessoas elas desacreditavam nessas promessas. O fato de algumas pessoas não acreditarem nas profecias ou na promessa de que o Messias desceria não impediu que ele nascesse. Isso é verdade. Quando Cristo nasce, a promessa ela se cumpre. E começa uma perseguição ao próprio Cristo já no seu nascimento. Quando o rei descobre que ele tinha nascido e os magos estavam indo ao seu encontro, já começa ali uma perseguição para que ele fosse morto. Então houve uma perseguição antes de Cristo, houve uma perseguição no nascimento, houve uma perseguição durante toda a vida de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não fora da igreja ou fora do grupo que compunha a eclesia, que compunha o clero daquela época, mas até dentro do clero, pessoas duvidavam de Jesus. E mais do que duvidar de Jesus, eles questionavam. Por quantas vezes nós encontramos na Bíblia passagens onde Jesus estava operando a olho nu, vendo, e depois de haver falado algo, ele é contestado pelos maiorais da lei. Como, por exemplo, quando Jesus estava ensinando dentro de uma casa,
e chega um paralítico e desce o paralítico pelo teto. Coloca o paralítico na presença de Jesus. Jesus olha para o paralítico, não foi eu que disse, não foi você, não foi o Filipe, nem os discípulos que ali estavam. Foi o próprio Jesus, olhou e falou assim, perdoados estão os seus pecados. As pessoas começaram a questioná-lo em pensamento, e certamente falariam alguma coisa. Quem era esse para perdoar pecado? Então, se teve uma perseguição antes, se teve uma perseguição durante, inclusive Jesus foi morto, porque era o filho do Messias, você acha mesmo que nós, como cristãos que estamos no século 21, seremos poupados dessa perseguição? Então, de forma alguma, nós encontraremos brecha ou nós teremos algum hábito para não ser perseguido. A perseguição aos cristãos existiu antes de Cristo, existiu durante Cristo e com Cristo, e ela vai continuar existindo depois. Só que o que nós temos que entender é que o fato de não acreditarem na promessa não impediu que ele nascesse. O fato de não acreditarem nele não impediu que ele realizasse o milagre e cumprisse o seu propósito, que era morrer numa cruz do Calvário para salvar a humanidade. O fato de não acreditarem na sua ressurreição não impediu a sua ressurreição. E o fato de não acreditarem nele hoje, depois de tudo que tem acontecido, não impede ou não atrapalha ou ele não deixa de ser o Deus que ele é. E não vai impedir o cumprimento da sua promessa, que é acerca da sua segunda vinda. Então, queira a gente ou não, queira o mundo ou não, professores ateus queiram ou não, o que nós entendemos é que ele existiu, ele foi o Messias, ele é o mesmo Jesus ontem, hoje e eternamente, e a promessa dele vai se cumprir independente da crença ou não. Até porque, Felipe, quem depende de fé, ou quem não precisa da fé, é o Satanás. Né? Então eu não acredito, igual a pessoa vai morrer, vai chegar no inferno e vai falar para o diabo, eu não acredito em você para mim não existe. Satanás vai falar para ele, não, fé é um quesito do outro lado, né? Nossa, que não precisa não, você pode entrar sem crer mesmo. Então é isso aí. Então a falta da crença ou a perseguição não mostra que ele não existiu. Até porque a ciência fala o seguinte, eu não posso negar a existência daquilo que não existe. Para mim, presta atenção, para mim negar a existência de Cristo, primeiro eu tenho que falar à luz da ciência que ele existe. Porque eu não posso negar a existência daquilo que não existe. Isso é ciência, isso não é religião. Ciência. Eu não nego a existência daquilo que não existe. Então, quando à luz da ciência, eu como ateu, falo que Cristo não existiu, eu estou dizendo que Cristo existiu, foi comprovada a sua existência, mas eu não quero acreditar. Então, não se nega a existência daquilo que não existe. Como que eu vou negar a existência de algo que não existe? Não tem. Se ela não existe, ela não é questionável. Se eu questiono, é porque, de fato, ela existiu e foi presente. Então eu fico muito feliz quando se há uma perseguição contra um cristão dentro de uma faculdade. Por quê? Porque o mundo pode observar que uma pessoa formada, estudada, ela tenta negar aquilo que no fundo ela sabe que é uma existência. Ela sabe que existiu. Porque se não tivesse existido, não teria base nenhuma para negar aquilo que não existe. Então a ciência mesmo, quando ela entra na teologia do negacionismo, ela já está falando, ele existiu, ele foi real, mas eu não quero aceitá-lo, então eu vou negá-lo. Mas para que eu negue-o, eu infelizmente tenho que assumir que ele existiu. E isso aí é inquestionável, é algo inegável. É isso que eles não querem admitir, né? Isso me faz lembrar que um filósofo diz, eu penso e logo existo. Né? Se a gente pensa e logo existe, como o evangelista estava falando, existe uma perseguição. Quando a gente vê e antes de Cristo nascer, todo o mundo lá, principalmente no Oriente Médio, irmão, já tinha uma profecia que alguém ia nascer e ia mudar aquela situação. Todo mundo pensou que era Júlio César, mas Júlio César foi abatido e morto pelo seu próprio, e traído pelo seu próprio amigo. Mas quando Cristo estava perto de nascer, o Oriente Médio estava todo ansioso, porque eles aguardavam uma mudança, a mudança ia chegar quando Cristo nascesse, mas ele não sabia que era o Messias. Como o irmão o evangelista já disse, a perseguição foi antes de Cristo nascer, porque você vê, Nazaré naquele tempo, a gente pensa que era
Uma cidade enorme, tamanho de onde nós moramos, Goiânia, né? Não, irmão. Era uma cidadezinha pequenininha, de 600 pessoas. No máximo 600 pessoas. Agora me diz, uma menina, que como vocês sabem, jovem, de no máximo de 13 a 15 anos. Ela é acusada de cometer adultério e engravidar de um soldado romano. Olha para você ver. Como a perseguição de Cristo, desde ele nascer, já estava sendo perseguido. Agora imagine como ele nasceu, como ele foi criado naquele ambiente de perseguição. Ele já era, como a gente já disse, ele já era mal visto. Tipo, filho do carpinteiro e filho da adulta. Ele não era bem recebido. E o que você acha, Felipe? Que Cristo é o Messias? Sim, claro, evidentemente, não tem como negar. Não tem como negar a sua vida e nem a sua divindade. Tanto que é forte isso, porque os discípulos estavam com ele no barco. Essa passagem é muito forte. Você está com ele no barco, e aí ele entra no barco e deita e dorme. E aí os discípulos já tinham um tempo caminhando com ele. Os discípulos já tinham comido com ele, já tinham sentado à mesa, já tinham já tinham visto ele fazer outros milagres. E aí levanta-se a tempestade. E aí quando ele acalma a tempestade, que os discípulos olham uns para os outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ali é Deus mostrando para eles que ele era Deus também. É Jesus falando: olha, do jeito que você está me vendo que eu sou filho da Maria, filho do carpinteiro, eu também sou Deus. Quando Jesus, depois de um tempo caminhar, sentado com eles à última ceia, olhando uns para os outros, viu que eles estavam abatidos. E o que ele vai dizer? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, que é o meu Pai, crede também em mim. Ali a fala também de que ele vai voltar, mas a questão é que do mesmo modo que ele entendia as questões humanas dos seus discípulos, eles entendiam como é que estava o coração deles, como é que estavam os sentimentos angustiados. Ele também era Deus e sabia do futuro. Ali ele está acalmando os corações e programando, falando: olha, eu vou voltar e vocês vão morar comigo nas mansões celestiais. Jesus é evidentemente Deus, ele é filho de Deus. Tanto é que lá no Jardim do Éden, quando vai fazer o homem, fala: façamos, Deus fala, façamos o homem. Ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele está desde a eternidade com o Pai. Deus é trino, os irmãos sabem isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, Jesus é Deus. Quando ele é batizado por João Batista não vê só um homem, só o seu primo ou seu parente, vamos dizer assim. Ele não vê só isso. Ele olha para João, que é aquele que é o anunciador. Ele olha para: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é fácil de dizer, vocês sabem, né? O Cordeiro era o que fazia expiação dos pecados, era o que fazia o povo limpos. E ali, olhando para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro. Após batizar, o que acontece? O céu abre, e é uma voz que sai do céu. E não é só um cara que vai falar isso. Os historiadores, os seus discípulos vão historiar isso, vão falar esse relato, que uma voz saiu do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E assim, não tem como ter outra explicação que ele não ser Deus. Ele é realmente Deus. Os milagres, o Evangelho só é Evangelho, só estamos aqui hoje falando, defendendo a fé cristã, porque ele realmente é Deus. Porque homem nenhuma como é que se diz, apologia a homem qualquer dura esse tempo todo e tem esse total poder. E é tão interessante que o Evangelho é o poder, né, de Deus. Se Cristo não fosse o Messias, se ele fosse somente um farsante, por que os discípulos morreriam por uma farsa? Quem morreria por uma mentira? Né? Ninguém. Chega um certo ponto que a mentira vai acabar. Mas os discípulos, os 12 apóstolos, não só eles, mas como Paulo e as outras pessoas que aceitaram. Hoje as pessoas no nosso século pensam que os cristãos antigamente tinham a nossa boa vida, né? Caminhonetinha e tal, andar. Não, irmão, era bem mais complicado. Não existia isso de tirar férias. Ele era cristão ou não era cristão. Eles davam a vida. E se eles não acreditassem, se eles não acreditassem que Cristo era o Messias, por que eles dariam a vida por ele? E mais do que dar a vida, você tocou no caso dos discípulos,
se fosse uma farsa, não perpetuaria por tanto tempo. Né? Até hoje, existem pessoas que morrem literalmente por causa do Evangelho. Né? E não tem como uma farsa se perpetuar por tanto tempo. E ganhar força, E né? ganhar força. E seguidores, como a história de Jesus. Interessante, eu fico olhando para os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e João escreveu acerca daquilo que eles viram. Lucas, ele não esteve com Jesus, ele não andou com Jesus, era médico por profissão e historiador por paixão, e depois que descobriu acerca de Jesus, ele esteve com Paulo, o jovem Eutico cai da janela. Lucas, como médico, atesta a morte. Paulo chega, faz uma oração, ressuscita em nome de Jesus e desperta uma paixão tão grande dentro de Lucas que ele fala: não, agora eu vou partir para as origens para entender quem era esse homem. E o que nós encontramos dentro do relato do livro de Lucas é nada mais, nada menos que relatos de pessoas que ouviram e viram, mas ele mesmo não viu. E se fosse uma farsa, se fosse uma mentira, uma história inventada ou mal criada, Lucas não conseguiria contar com tanta excelência, tanto capricho, tanto detalhe, como ele deixou no livro dele. Tanto é que tem coisas no livro de Lucas que só Lucas escreve. Isso é verdade. Só Lucas relata. Por quê? Porque ele ouviu, né, de alguém, ele foi em foco, que é no local, para entender quem foi Jesus. E se não fosse tão verdadeiro a história do homem e do Deus que pisou na terra, ele não conseguiria relatar com tanta excelência como ele relata. Então, para mim, isso aí é um assunto que não tem mais para onde correr, né, e não tem como negar nem a existência nem a divindade de Jesus. Eu vi um teólogo, ele é ateu e teólogo. Ele falou assim: a coisa que eu acho mais impressionante eu não acredito em Deus, mas a coisa mais impressionante que eu acho em Jesus é que depois de 2000 anos tem 3 caras sentados e discutindo sobre a vida dele. E vai ter até ele voltar. O que eu acho mais interessante é isso: depois de quase 2000 anos, nós 3 sentados falando, Na verdade, não, ele a gente está existiu. discutindo, a gente está atestando, porque a gente tem fé, a gente crê no nosso coração, a gente evidencia, é isso, que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, foi homem e foi Deus, e Ele é Deus, eternamente Deus. E igual nós já falamos sobre os relatos de morte, cara, é impressionante como, quanto mais, se fosse uma farsa, se Cristo não fosse o Messias daquele povo, até um historiador judeu, que não tem nada a ver com cristianismo, chamado Flávio José, que todo mundo sabe, conhecido, que era vassalo do Império Romano, escreveu sobre a vida de Cristo, escreveu sobre a vida de Jesus, falando sobre ser ateu. Flávio José atesta a existência e os milagres de Jesus. Ainda numa certa passagem do seu livro, A História do Hebreu, ele diz que um homem chamado Jesus foi crucificado e ressuscitado no 3º dia. Mas aí, quando ele põe no 3º dia, ele quer dizer que os seus apóstolos disseram que ele viu, mas mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. Isso que é um homem que, se ele não é Deus, todos tem que pegar. Eu participo de um grupo lá de hebraico, mas o cara é um judeu que, pelo amor de Deus, misericórdia, para mim é um cara que não devia falar. Ele devia fazer qualquer coisa, mas mesmo postar alguma coisa no Facebook. Aí eu vejo que ele postou um monte de coisa, um monte de falação. Aí eu vejo aquele monte de cristão brigando. Falei assim: moça, é tão fácil, para um pouco, respira e lê a mensagem, você vai conseguir quebrar o argumento dele. Mas ele só começa a brigar.
Eu vejo lá, ele falou que tem contradição Jesus, porque o judaísmo ensina a paz, a viver como... Mas ele vem e fala, eu vim trazer espada. Mas aí o cara quer levar para o lado literal, que vem trazer espada, que pai e filho vão se brigar, que a nora e a sogra vão... Não, irmão, porque um judeu naquele tempo não poderia aceitar Jesus como o seu Senhor. Porque senão ele sairia o quê? Um idólatra. Um cara que não segue um profano. Então, se naquele momento e até hoje em Israel, se você é um judeu e você se converte ao cristianismo, a sua família vai entrar em guerra contigo. Não está trazendo espada, vale não está trazendo contenda, mas não é porque eu vou sacar uma espada e vou te matar. É que vai trazer. E vale ressaltar que hoje, no século XXI, tem muitos judeus que já se converteram ao cristianismo. Né? Hoje uma grande parte do judaísmo ele já tem acesso, e mais do que o acesso é crença no cristianismo. Eles são judeus messiânicos. E tem até lá onde a Lagoinha, em Minas, não é? A igreja é Lagoinha, em Minas. Lá tem, lá o Tiago Mateus, eu esqueci o sobrenome dele. Lá tem uma sinagoga e é uma sinagoga messiânica. Eles são judeus convertidos ao cristianismo, ao Messias. Eles acreditam que Jesus é sim o Messias. Isso, se a gente for pegar a Torá, a própria lei dos judeus, a gente for analisar, ver que quando Isaías profetizou que um filho nos deu, um menino nos nasceu, Isaías 9, também lá 53, que diz que diz o quê? O 53? Isaías 53? Você? O Rebeca. O Rebeca. Voltará como um renovo dentro da casa de Israel. Eu acho que é isso, né? O 55. É um que fala a mensagem que ele sofreu, que ele vai ser abatido. Como cordeiro mudo levado a matador. Se o próprio profeta que eles consideram enviado por Deus já manda uma mensagem dessa forma, que o Filho de Deus vai vir e vai sofrer, vai morrer. Davi já fala que pegaram que o próprio rei Davi, que é um dos maiores reis de Israel, fala que pegaram e deslocaram o ombro do nosso Salvador. Que o próprio Davi, já como um rei e um historiador, já profetiza o que vai acontecer com o Messias. Mas eu acho que o povo daquele tempo era bem que ninguém queria perder o poder, né? Se Cristo se rebelasse, se Cristo se mostrasse que era o Filho de Deus, o que você acha que Anás, Caifás, que é provado isso já historicamente que eles existiram, primeiro começou a questionar se Cristo existiu. Aí falou, mas para Cristo existir tinha de existir todos os personagens. Né? E Pilatos falou que Pilatos nunca existiu. Que Pilatos era um... O que seria do resto da humanidade se os judeus tivessem recebido Jesus como Messias? Caramba. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Estava todo mundo perdido. Não tinha salvação para o resto do mundo. Não tinha. Nós fomos alcançados por tabela. O fato de os judeus eles não aceitarem Jesus como Messias foi o plano perfeito da salvação. Porque se Jesus vem e Jesus é recebido pelos judeus, que era a nação dele, irmão, o resto do mundo estava condenado. Mas aí o próprio Jesus, quando ele esteve na terra, ele fala, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Com isso nós temos entendimento de que, por eu ter sido rejeitado pelos meus, eu vou expandir a salvação agora para aqueles que me aceitaram. Aí Jesus conta a parábola do rei que faz uma festa e convida só os convidados não aparecem. E ele manda que um de seus funcionários ou um de seus auxiliares saia na rua e fala, aquele que entrar na festa agora, esse será o convidado. Nós somos o convidado para a festa.
Então o fato de os judeus não terem recebido Jesus faz parte, corrobora para o plano perfeito da salvação. Chega, Jesus desceu ainda na terra, não foi rejeitado, não foi excluído. Chega a Canané e fala para Jesus: meu filho está doente, eu preciso que cure o meu filho. Jesus fala: não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. O que ele estava falando? Se os judeus me aceitarem como sendo o Messias, a salvação para o resto do mundo está perdida. Aí a mulher vira para Jesus e fala assim: mas os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olha e fala: olha, eu já andei bastante por aí e eu nunca vi uma fé como a sua. Né? Pela sua fé você pode ir, que você recebeu o seu milagre. Então, quando ele cita esses dois exemplos, tanto do rei que faz a festa, quanto da mulher que chega pedindo a migalha, ele está expondo que ele já sabia que seria rejeitado. E mais do que saber que ser rejeitado, eu acredito que Jesus fez com que o coração dos judeus se travasse para não receber, para que ele pudesse alcançar o resto do mundo com a sua graça. Né? E daí parte o evangelho para o mundo todo. Daí parte a pregação para o mundo todo. Depois da morte de Jesus, é levantado o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, um romano judeu de carteirinha, e parte para a pregação para os gentios. Por quê? Porque Jesus mesmo diz, fazia parte do plano perfeito da salvação. Então, louvo a Deus pelos judeus não terem o recebido. Né? Isso é bom para nós, porque nós fomos alcançados pelo fato dele não ter sido recebido pelos judeus. Certamente o plano de Deus ele é perfeito. Né? E desde a época da criação do homem no jardim do Éden, Deus já havia projetado que Jesus viria, nasceria e seria rejeitado pelos judeus, para que ele alcançasse todos os habitantes da terra. Eu também sinto muito por eles, cara, mas já que vocês não quis, nós pegamos. O maior presente que vocês deixaram. Melhor coisa que vocês fizeram. Para nós, né? É nós. Não se importar não, mas nós aceitamos. Mas dá tempo de vocês. Vê que Tanto é que para eles será uma segunda chance, né? Jesus não daria se não fosse o próprio Deus impedindo o coração deles. Então, E assim, Jesus quando, todas as vezes que ele estava publicamente, ele repreendia bastante os fariseus, que eles que lideravam o povo, eles que falavam, vamos por esse caminho, vamos por aquele. Eles que eram os líderes. Então eles acabavam influenciando o povo. isso veio E Jesus só dando eles, E a gente vê que isso é tudo. A gente vê que pelos judeus não ter aceitado, e agora nós somos, como a própria João fala, o apóstolo João fala, que nós somos um galho injetado na árvore que é Cristo. Enxertado. Eu prefiro falar injetado, mas é enxertado. Os caras falam Um bonito. jambuzeiro brabo. Ele foi enxertado na oliveira. Os caras falam bonito, eu sou do interior, então é difícil falar, eles falam bonito. Aí você vê que é tão divino que o plano que quando Deus envia seu filho. Mas aí a gente pensa, então por que ele veio? Alguém que está no céu sentado, alguém que não tem nada a perder, está lá. E ele olha para a terra e fala, eu tenho que ir lá e salvar aquela humanidade. Eu criei, ainda tem que descer lá para ligar a ponte que eles mesmos quebraram. E o mais forte desse ponto aí é que faz uma pergunta lá no céu: a quem enviarei? A quem há de ir? Ninguém obriga ele a ir. Ele fala, eu vou. Ele se oferece. Ele se oferece. Né? Aí a gente vê que E ele se entrega mesmo, né? Ele se entrega. vê que ele É amor, cara. Isso aí é a graça. É a está graça divina. movido. Por isso que eu falo, ninguém entende mais de amor do que o próprio Deus. Deus entende o amor como... Agora imagine, ele veio... E cortando esse assunto, voltando para o assunto da falsa. Eu tenho um cunhado e ele já tem 5 anos, já está fazendo TCC da Federal. Menino criado dentro da igreja, saiu da igreja. Saiu da igreja para fazer faculdade.
Hoje ele fala que Jesus era um cara comum, um profeta que veio, matar e pronto. Mas cria que Jesus era Deus, cria que Jesus era filho de Deus, cria que Jesus fez milagres, mas agora ele crê que Jesus é somente um profeta, somente um homem que foi iluminado. E crê ainda, pior ainda, que Deus era carrasco por ter matado aquele tanto de gente e por permitir, por exemplo, as pestes, igual o coronavírus, igual a peste negra, permitir as pestes que matou tanta gente inocente. Se ele é amor, por que ele deixa tanto de gente morrer? E isso é algo questionável dentro das igrejas, dentro das faculdades. E aonde vai pegando aquele cristão, aquele cristão que está fraco na fé, que não tem suas convicções, né? Aquele que não tem suas raízes em Cristo, que tem a sua fé firmada nele, acaba abalando por esses argumentos deles, dos ateus, desses filosóficos aí. Mas daí é muito fácil colocar tudo na conta de Deus, né? Falar que Deus é culpado, que Deus que aconteceu isso foi porque Deus quis, que Deus permitiu. Não, a gente destrói a natureza e a natureza se revolta contra nós. Nós destrói a terra e a terra se revolta contra nós. É a lei da semeadura. Você plantou, você colhe. Você vai plantar mal e vai colher mal. Para finalizar o vídeo, é provado cientificamente que não existe o frio. É provado. Frio não existe, só é a falta de calor. Não existe o escuro, isso é a falta de luz. Então, quando você afasta de Deus, você afasta da luz e isso acontece, irmãos. Entende? E eu quero agradecer o evangelista Fernando por estar aqui, dando essa força, estar aqui conversando com a gente, batendo um papo legal. Quero também agradecer o presbítero Felipe por estar aqui falando sobre esses assuntos e que Deus abençoe cada um de vocês. E o que o cara tá fazendo? O cameraman faça isso não. Agora eu vou deixar a última palavra. Até mais aí, galera. Foi um prazer participar com vocês dessa conversa. Espero ter contribuído com alguma coisa aí. Se precisando da gente, nós estamos sempre à disposição. Tamo junto. Com Deus, até mais. Eu também já apresentei. Tem outro presbítero ali que está tomando conta do gravação. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Até mais. Shalom.